Pessoal, tudo bem com vocês? Daniel Brownie falando, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal do Brownie Fogo, absolutamente tudo de Botafogo pra gente discutir. Dia um pouco morno, né, com tudo isso que vem acontecendo, né, da situação aí de pandemia mundial, né, então teremos jogo amanhã com portões fechados, mas as coisas continuam acontecendo e a gente precisa comentar aqui, né, principalmente sobre coisas que estão sendo atualizadas a respeito do que será feito sobre os ingressos, né, sobre a galera que confirmou presença nesse confronto entre Botafogo e Bangu e também, né, desse confronto que acontece no domingo, mesmo de portões fechados, a partida está confirmada. Eu sou contra, o Autuori também é contra, né, a gente viu a entrevista dele, ele falando que não gostou da decisão da FERJ, né, que parece que não está muito preocupada com a situação de saúde e tudo mais. A FERJ está fazendo o possível. Se dependesse da FERJ, ela colocava o jogo com portões abertos, como não pode, pelas autoridades públicas aí vetando grandes aglomerações. Ela coloca o jogo para ela não ter o prejuízo, né? Então, principalmente em relação a calendário e tudo mais, a gente vai ter esse jogo e precisamos comentar a respeito desse confronto, né? Com mais detalhes a gente comenta amanhã, né? Amanhã e no vídeo de hoje à noite também, talvez a gente tenha algumas novidades sobre esse confronto, times, tudo mais. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações para que você não perca nenhuma novidade. Estamos caminhando aí para os 32.700 inscritos. Estamos gradativamente aí crescendo, né? A gente tô querendo planejar em uma meta de pelo menos uns 100 inscritos aí por dia, né? Com essa situação fica um pouco complicado, né? Porque as coisas estão muito paradonas, mas se você está em casa, está tranquilo aí, não está fazendo nada, pega aí, faz uma maratona intensa aí do canal do Brownie Fogo e já se inscreve e ativa o sino para você não perder nenhuma novidade, que não tem horário fixo para postagem dos vídeos, mas são pelo menos 2 vídeos por dia. E uma coisa que geralmente eu peço aqui, aliás, eu não peço, eu acabo esquecendo aqui, deixa o seu like, cara, deixa o seu like aí pra divulgação. Você tá vendo o joinha aí embaixo? Deixa o like, senta o dedo nesse like aí pra ajudar na divulgação e também comente, cara. O seu comentário, ele é muito importante aqui no canal, a partir daquilo que a gente vai falar, daquilo que a gente vai debater, né, sobre tudo que a gente vai falar hoje especificamente, além da situação aí dos ingressos, eu quero falar sobre Honda, né? Onde esse cara pode jogar, não necessariamente onde ele vai jogar nesse confronto, a gente tem que esperar aí mais informações, mas o Honda, para saber onde ele pode ser mais eficaz para essa equipe do Botafogo nesse momento de início do jogador atuando com a camisa do Botafogo. Lembrando que esse vídeo aqui é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que eu uso para saber de tudo, absolutamente tudo do futebol internacional, nacional. Você vai baixar o link, tá aqui na descrição, rapaziada. Aperta no link, vai baixar o aplicativo, é absolutamente gratuito, vai ter todas as informações do mundo da bola, vai colocar o seu time de coração, o seu time preferido na Europa, o seu jogador preferido e vai acompanhar tudo, cara. Escalações, lances, scouts, estatísticas, gols, notificações de gols quando você estiver fora de casa, não estiver vendo o jogo. Então o OneFootball é o melhor aplicativo, o link está aqui na descrição, totalmente de graça. Pessoal, antes de começar, eu quero mostrar essa imagem aqui, cara. Olha que legal, o Manga visitou, o goleiro Manga, maior goleiro da história do Botafogo, né? Talvez o maior e melhor goleiro da história do Botafogo, né? Em termos da geração de ouro, né? Tudo mais. O Manga visitou o treino do Botafogo, visitou o estádio Newton Santos e pegou lá o treino do Botafogo, interagiu com a rapaziada, com o técnico Paulo Autuori, com o Honda, né, o Honda que tratou muito bem o ídolo Manga, e também, né, interagiu com os goleiros, com o preparador de goleiro Flávio Tênios, com o Gatito, com o Saulo, com o Diego, com o Cavalieri. Então foi muito legal. Eu acho importante dar essa observação aqui, rapaziada, porque o Manga é um dos maiores ídolos da história do Botafogo. E eu vejo a ligação passado e presente do Botafogo muito desconexa. Eu acho que o Botafogo talvez trabalhe um pouco mal nesses ídolos e essa geração, e isso acaba ficando perdido na memória apenas das pessoas que viram aquele período. Eu acho que tem que ter uma aproximação quase que semanal de acontecimentos marcantes na década de 60, 50, né, de jogadores antigos com esses jogadores atuais. Né? Não que necessariamente eles façam parte de projetos, né? Mas que isso daí, como essa visita do Manga, ela aconteça com mais frequência. O Botafogo precisa olhar com mais carinho para esses caras. Bom, gente, vimos nesse agitadíssimo dia de ontem sobre todas essas novidades aí de contenção da pandemia mundial que estamos tendo aqui, sobre o cancelamento, primeiro a suspensão das vendas, né, para eventos aí de grande porte. Bom, gente, então vamos ler um trecho aqui da nota oficial publicada no site do Botafogo, né? O clube esclarece que todos os torcedores que adquiriram ingressos serão ressarcidos para compras realizadas nos pontos de venda
física, né, em General Severiano, estádio Newton Santos, né, loja oficial do Botafogo, seja no Parque Shopping, né, seja no Rio Shopping, enfim. Tá aqui escrito que será efetuada a devolução do valor nos respectivos pontos de venda mediante a apresentação do ingresso original e documento com foto. Somente quem comprou o ingresso poderá receber o valor em dinheiro. Pô, Daniel, mas eu comprei na internet. Na internet tem um trecho aqui também. Para compras realizadas no site Voucher Seguro, o clube informa que já começaram a ser estornadas as vendas, então direto volta aí o estorno no cartão de crédito. Então os ingressos adquiridos na plataforma do programa Sou Botafogo serão estornados até segunda-feira. Também tem o pessoal que compra pelo Sou Botafogo. O check-in, né, apenas aí o pessoal que é sócio torcedor e que já ia de maneira gratuita na partida, só foi informado mediante e-mail que não teríamos aí disponibilidade da torcida, jogos com portões fechados, e aí quando voltar, quando pudermos aí ter novamente jogos com portões abertos, check-in normalmente poderá ser feito. Portanto, está aí explicado. Se você comprou num ponto de venda, se você comprou em General Severiano, no estádio Newton Santos, comprou na loja do Botafogo, você vai lá em um desses pontos de venda, não necessariamente precisa ser o ponto de venda que você comprou, né? Você vai lá, né? Pô, comprei no Newton Santos, estava passando lá no meio da semana, né? Tô em Botafogo, passa lá em General Severiano, leva o seu documento, sua identidade, sua carteira de habilitação, né? O que seja. Com o ingresso, você vai receber o dinheiro de volta sem problema. E no Voucher Seguro, no Sou Botafogo, você vai receber o estorno no seu cartão. Essas são as informações dadas em nota oficial no site do Botafogo. Agora deixa eu falar um pouco sobre Honda, né? E a gente tem a estreia do japonês, mesmo que tenha sido um pouco murchada, a torcida ficou bem triste. Eu, particularmente, fiquei muito triste, né? Eu tento não externar um certo pessimismo aqui, tento ser um pouco equilibrado na hora de moldar as minhas opiniões aqui, né? Mas no momento em que eu soube que ia ser portões fechados e que o Honda mesmo assim ia estrear, cara, eu fiquei muito chateado, eu fiquei muito triste, falei as maiores atrocidades, fiquei triste, porra, cara, que clube azarado, mas aqui a gente tem que se equilibrar, né? A gente tem que saber que as coisas elas continuam e isso não pode afetar o ambiente do grupo, muito menos o ambiente do Honda, que já tuitou uma frase lá de incentivo, dizendo que a gente pode enxergar coisas positivas em qualquer circunstância. O Honda é bem filósofo nas suas redes sociais, então o Honda vai pro jogo e vai tentar tirar isso como motivação. Imagina se o cara acaba com o jogo, faz 2 gols, né? Mesmo que não tenha torcida lá para abraçá-lo, o ambiente, a atmosfera, ela fica muito legal. É dessa maneira que a gente tem que pensar. Então, como que o Honda pode jogar? Não só nesse jogo, mas abrindo o leque, né, para a sequência de jogos aí desse atleta aí que estreia com toda uma grande expectativa no domingo, né, amanhã. Gente, posso estar falando aqui a maior besteira do mundo, né, mas eu acredito que existem situações e situações. Existe o Honda estreando contra um Bangu, jogando contra uma equipe pequena do Rio de Janeiro, fase de grupos de turno do Campeonato Carioca, e existe um jogo, sei lá, né, Botafogo e Palmeiras, Botafogo e Atlético Mineiro, Botafogo e Grêmio, né, onde você vai ter que ter um comportamento coletivo dos jogadores muito diferente. Para essa partida de estreia, e é claro que o Honda vai ser titular, né, porque se trata aí da primeira aparição do Honda com a camisa do Botafogo, a gente já pode esperar uma situação sem tantos resguardes defensivos, por se tratar de uma equipe pequena do futebol carioca, né? E mesmo assim, né, mesmo sendo uma equipe que pode dar trabalho ao Botafogo, né, o Botafogo ele pode arriscar um pouco mais em termos de superioridade numérica na frente, consequentemente defendendo com menos jogadores. Assim, gente, eu não vou querer falar do time, né? O time eu quero falar com mais informações à noite, amanhã, mas, né, eu acredito que não tenhamos grandes mudanças, acredito que podemos ter uma única mudança em relação ao time que jogou contra o Paraná, né, com o Barrandegui na lateral, o Caio Alexandre ali no meio, enfim, né, o Canu e o Marcelo na zaga. Eu acabei falando que eu não ia dizer, né, não ia opinar sobre o time, mas estou falando aqui sobre o time. A única alteração que eu vejo viável nesse momento, se tratando de um clube pequeno que o Botafogo vai jogar, sem se preocupar tanto com um ponteiro, né, que faça uma recomposição tão contundente, eu acredito que a gente tem aí, no lugar do Luiz Fernando, mesmo com o gol, o Luiz Fernando vai para o banco e entra o Honda. Acredito que o Honda jogue, não necessariamente totalmente na extrema direita, né, como atua o Luiz Fernando, que é um ponta-ponta mesmo, é um extremo o Luiz Fernando.
Eu acredito que tenhamos um revezamento de funções, uma alteração de funções num 4-2-3-1, que é realmente o que acontece. No 4-2-3-1 você tem que ter uma movimentação muito grande entre os jogadores de frente, e o Nazário ele tem essa noção. Acredito que o Honda também tenha, com toda a experiência, de todo o currículo que ele tem. Ao meu ver, nesse confronto contra o Bangu e contra equipes de menor porte, o Honda ele pode jogar ao lado, para que isso não prejudique o nosso principal jogador hoje, em termos de rendimento. É claro que o protagonista é o Honda, mas em termos de rendimento o Nazário vem jogando muito bem. E quando o Nazário é deslocado para a ponta, como ele foi deslocado para a ponta pelo Valentim contra o Caxias, como ele foi deslocado para a ponta contra o Boa Vista, ele não rende. Ele rende jogando mais próximo do gol, próximo ali do Pedro Raul, como meio ofensivo, dando passes, fatiando, e fazendo com que o campo se alargue com toda a liberdade do mundo, não preso na ponta. E o Honda talvez tenha que fazer essa função alternando, ou às vezes em certos momentos, num 4-4-2, encostando, fazendo uma função de segundo atacante ali, encostando no Pedro Raul. Pô, Brown, mas e contra uma equipe mais forte, Botafogo no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, aí beleza, aí você tem uma outra situação, Você colocar o Honda na ponta, você vai ter uma inferioridade numérica na hora de defender, talvez o Nazário não consiga ressarcir isso fazendo a marcação pelo lado, talvez o Honda, eu acho que é um desperdício você colocar o Honda para marcar do lado do campo, o próprio Nazário também, então você vai ter que armar o time de uma maneira um pouco diferente. Talvez uma projeção de um 4-1-4-1, que o Paulo Autori até tentou fazer no jogo contra o Paraná no segundo tempo, colocando o Cortez. Você coloca o Honda e o Nazário como interiores e um volante atrás. Esse volante pode ser o Caio Alexandre. E aí na ponta você coloca o Luiz Fernando ou o Luiz Henrique, que são os dois jogadores que têm o fôlego para ir e voltar. Ah, Daniel, mas eu acho que isso daí é besteira, Não tem que ter extremo para recompor, não. O Botafogo ele tem que se lançar para o ataque com o que melhor tem, Então você está achando errado, Porque o Botafogo ele já tem um time limitado, do meio para trás, você pegar laterais, volantes, o Botafogo já tem peças que não são das melhores do mercado, E aí você não recompor com responsabilidade com os jogadores de frente é um erro fatal contra times mais fortes no campeonato que o Botafogo vai enfrentar. Internacional, Grêmio, Palmeiras, São Paulo, enfim. No todo, gente, eu vejo o Honda com a possibilidade de jogar em 4 funções, não necessariamente posições. Posição é diferente de função. Função é aquilo que ele vai exercer, posição é onde ele vai ficar. Em 4 funções diferentes. A primeira delas é a que eu estou falando aqui, que pode ser que ele entre contra o Bangu sem a necessidade de uma recomposição tão forte contra uma equipe pior, tecnicamente a equipe do Botafogo, o Honda jogando ali na extrema-direita, alternando numa função com o Nazário no meio. Segunda, o Honda como central. Em algum momento o Nazário se machuca ou acaba perdendo a própria posição para o Honda, por que não? Acaba jogando, cai de rendimento, o Honda pode jogar como meia central. Terceira ocasião, 4-1-4-1, os dois, Nazário e Honda, um jogando ao lado do outro e 2 extremos na ponta. Esse é um outro esquema e teria que ter uma mudança de esquema que eu não acho muito difícil dentro da filosofia do Paulo Autori. E uma quarta função seria em dinâmica de jogo. Não necessariamente você vai ver a escalação lá bonitinha, no desenho tático, o Honda jogando ali como atacante, ali do lado do Pedro Raul. Mas em termos de dinâmica de jogo, o Paulo Autori pode falar, rapaziada, em certos momentos, para confundir a marcação adversária, eu quero o Honda encostando no Pedro Raul como um segundo atacante mais próximo da área, e aí a gente fecha ali o meio-campo, com 3 jogadores. É isso que pode acontecer. Eu vejo essas 4 funções para esse jogador. Alguns falam de colocar o Honda, por exemplo, como volante. Eu acho que é um desperdício. Você perder as principais características dele, que são o passe, a velocidade, vamos dizer, o arranque dele, a ruptura de lado para o meio de campo, que é a grande característica dele, e principalmente o chute de média a longa distância. Então eu acho que é até um certo desperdício você deixar de colocar o Honda próximo ali da área para criar jogadas e ser mais perigoso para o ataque adversário, Fora a questão física, Aqui no futebol brasileiro a gente sabe a quantidade de jogos exacerbada que a gente tem, E eu não quero arriscar o Honda aí com uma lesão e tudo mais. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade. À noite, mais informações sobre Botafogo e Bangu, E mais informações também sobre tudo que vem acontecendo aí no Botafogo. Um forte abraço, até a próxima. Fui!